Boa noite, gente. Tá bem? Pode sentar no seu lugar. Obrigado, pessoal. Que alegria estar aqui com você, né, numa quinta-feira maravilhosa. Principalmente sabendo que o Corinthians foi desclassificado. Na verdade, quem está feliz aí, né? Mas eu louco, pastor. Eu fiquei sabendo hoje, né? Foi mesmo, não foi? Foi desclassificado ou não? Não foi? Ainda não? Ah, então é pela fé, né? Então já está aí pela fé, né? Não, pastor. E o Palmeiras, está classificado ou não? Ah, o Palmeiras já está. Né? Então eu só vejo a galera lá tretando, os corintianos, os palmeirenses. Eu só fico de escanteio, porque o São Paulo já não faz mais nada, na verdade. Só existe lá o time lá, mas é isso aí, né? A gente fica dando risada com o time dos outros. Gente, tem algo no meu coração que eu queria de fato compartilhar o seu coração. Eu queria que você fosse comigo para Gálatas, capítulo de número 5. Nós temos uma temática para esse ano e nós estamos falando sobre a importância de criar laços e fortalecer estruturas, amém? E dentre as estruturas que nós temos que construir, nós já falamos de muitas delas, mas nessa noite eu queria falar sobre algo que repousa sobre a nossa vida a responsabilidade de desenvolver. Quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, a Bíblia fala, querido, sobre algo que já está em nós. Todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que são recriados, eles têm o fruto dentro de si. Então, quando a gente lê aqui essa lista, não é algo que eu peço para Deus me dar, é algo que eu já possuo e a minha responsabilidade é treinar para ficar cada vez melhor dentro desses frutos. E aqui em Gálatas, capítulo de número 5, no versículo de número 22, quem chegou lá fala, eu sou cheio do fruto do Espírito. E ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Quando Paulo escreve aqui para a igreja de Gálatas, ele está falando com uma igreja de nascidos de novo, era uma igreja que ele mesmo abriu na sua viagem missionária, e essa carta de Gálatas, ela tem o intuito de lembrar aqueles que estavam ali na igreja, de algo que era importante, eles não poderiam esquecer. Nós sabemos que depois de ouvir a palavra, agora, os judaizantes estavam indo até aquela região, e eles estavam trazendo doutrinas erradas, e agora diante disso o apóstolo Paulo começa a lembrá-los daquilo que fazia parte da nova realidade da vida deles de fé, ou seja, quando eu falo sobre fruto do Espírito, eu falo sobre algo que já está acessível a mim e a você. Mas como o nome já diz, fruto, dá-se a ideia de algo que deve ser desenvolvido. Na nossa aula do Rema, lá do fruto do Espírito, a gente aprende sobre a importância de desenvolver esses frutos. E eu queria falar exclusivamente com você, no dia de hoje, sobre o fruto que afeta a nossa vida diretamente. Se nós construímos, se nós exercitarmos, se nós trouxermos isso para a nossa vida, nós vamos criar uma estrutura tão forte, tão inabalável, que quando as coisas vierem para nos derrubar, elas não vão conseguir. E eu queria falar um pouquinho com você sobre fidelidade. Fala comigo, fidelidade. E eu queria que agora você fosse comigo para 1 Coríntios, capítulo de número 4. E a pergunta que eu tenho para você, querido, hoje é, você é fiel? Quando a gente pensa sobre fidelidade, a primeira coisa que vem, pastor, eu sou fiel porque eu não traio o meu marido, não é verdade? Mas você sabia que a fidelidade, ela vai além de um relacionamento conjugal? Quando nós falamos sobre fidelidade, existem vários aspectos. Nós estamos falando sobre o relacionamento, sim, entre homem e mulher, mas nós estamos falando sobre o relacionamento entre empregador e empregado, nós estamos falando sobre o relacionamento de você para com Deus. Fidelidade, querido, abrange toda a área da vida do crente. É por isso que a palavra fidelidade é a palavra pistes, que é a mesma palavra usada para fé. Quando a Bíblia diz, o justo vive pela fé, durante 4 vezes lá na Bíblia, em algumas versões a Bíblia diz, o justo vive pela fidelidade. Por quê? Porque a fidelidade em todas as áreas da nossa vida vai fazer com que nós nos tornemos fortes, inabaláveis. Quando as tentações, as circunstâncias vierem, dos problemas se levantarem, porque nós estamos acostumados a nos portarmos de forma fiel, nós não iremos nos levar pelas oportunidades que o diabo às vezes nos dá.
Como um exemplo, você está lá, né, como já é bem provável que se você é patrão e mexe com dinheiro, talvez tenha tido a infelicidade disso, né, de chegar lá uma pessoa que lida com dinheiro no caixa, e quando você menos espera, você percebe que está desviando dinheiro, está vendendo, não está lançando no sistema. Já pegou isso aí, já, Isa, né? Olha lá, a galera tudo aí balançando a cabeça. Então o que é isso? É uma pessoa que não criou uma estrutura de fidelidade para com o quê? Para com o seu patrão, uma estrutura de caráter para com ele. E quando a oportunidade aparece, ela agora é tentada a sucumbir a esse erro. É por isso, querido, que nós não podemos vacilar. Fidelidade no casamento é algo que se constrói desde o momento do namoro. Fidelidade no ambiente de trabalho é algo que você constrói desde o momento em que você começa na empresa. E isso vale para o ministério, isso vale para as amizades. Então, querido, entenda uma coisa: quando eu falo sobre fruto e quando eu falo sobre fidelidade, eu não estou falando sobre algo que eu escolho ter ou não. Fidelidade é uma característica de todo cristão que agora decide agarrar a vida que Deus tem e agora vive uma vida abençoada. Se a gente ler aqui em 1 Coríntios 4:2, ele diz assim: ora, além disso, Deus requer dos dispenseiros que cada um deles sejam encontrados fiéis. Você pode dizer comigo, diga: eu sou fiel. Nós estávamos falando sobre evangelismo na aula do Rema, que terminou ontem, e nós estamos falando sobre a incumbência de cada um, né, como cristão, de pregar a palavra. Meu irmão, se Deus tem a expectativa que eu e você venhamos pregar a palavra, e eu não prego a palavra, eu pergunto: eu estou sendo fiel para com aquilo que Deus tem comigo? Todas as vezes que eu deixo de pregar a palavra, todas as vezes que eu deixo de amar o meu próximo, todas as vezes que eu deixo de agir em generosidade, eu estou deixando de andar na fidelidade que Deus espera. Logo, eu estou sendo encontrado por Deus, não da forma que Ele espera, mas de uma forma, querido, um pouco distante das expectativas dEle. O que é que Deus quer de mim e de você? Ele quer olhar para mim e para você e encontrar na nossa fala, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, tudo aquilo que Ele espera. Afinal de contas, fidelidade é fazer aquilo que alguém nos comissionou para fazer. Se uma pessoa foi e ela pediu para você: você pode olhar para mim, aquele carro que está ali. Meu irmão, você pode fazer tudo e esquecer de olhar o carro, e de repente alguém rouba o carro, alguém risca o carro. Quando a pessoa chegar para você e ela for cobrar algo de você, não importa as outras coisas que você fez, porque a expectativa dela estava em você cuidar do carro. O que é fidelidade? É fazer tudo aquilo que Deus espera de nós. E aqui em 1 Coríntios Paulo fala: Deus vai procurar e Ele quer encontrar pessoas que estão andando em fidelidade, ou seja, em todas as áreas da nossa vida estão buscando agradar a Deus. E não tem como falar, né, de fidelidade sem citar uma história. Vai lá comigo, Mateus capítulo de número 25, no versículo de número 14. Então, queridos, se a Bíblia fala para cuidar dos nossos filhos, nós manifestamos fidelidade a Deus cuidando dos nossos filhos. Se Deus fala para darmos dízimos e ofertas, querido, Deus se alegra quando existe a fidelidade da generosidade nos dízimos e nas ofertas. Aí você fala: pastor, por que tudo isso é importante, essa fidelidade? Porque onde existe fidelidade, existe a bênção. Onde não existe fidelidade, a bênção de Deus não pode se manifestar na nossa vida. E em Mateus capítulo de número 25, a partir do versículo de número 14, eu quero ler com você sobre as parábolas dos talentos, né? A parábola dos talentos. E ele diz assim, a partir do versículo de número 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Repete algo comigo antes da gente ler o 16, fala assim, eu sou, fala eu. Agora fala direto, fala eu sou eu. Sabe, pode parecer uma coisa boba, mas nessa parábola aqui, a Bíblia começa a deixar claro que nós somos diferentes. Nós temos capacidades diferentes, dons diferentes, chamadas diferentes. Deus espera coisas diferentes de cada um de nós. Ou seja,
Fidelidade e infidelidade, querido, são coisas diferentes para cada um. Então imagine que Deus foi lá e falou para o Emerson e tem uma chamada para o Emerson. Imagine que essa chamada que o Emerson tem, obrigado. Imagine que essa chamada que o Emerson tem está ligado a pregar para a tribo indígena, não é, do Cinta Larga. Já imaginou, Emerson, você pregando lá para a galera do Cinta Larga? Aí chega lá, o Emerson não vai pregar para o Cinta Larga. Aí te falar uma coisa para você, quando Deus chegar e Deus olhar para ele, Deus vai olhar e falar assim: puxa, Emerson, eu queria que você tivesse pregado lá, mas você não foi fiel. Agora, se Deus não me chamou para pregar para os Cinta Largas, e eu não prego para os Cinta Larga, quando Deus chegar para mim, Deus não vai falar assim: ó, Leandro, você não foi fiel porque você não pregou para o Cinta Larga. Por quê? Porque não existia essa expectativa de Deus acerca da minha vida ser a resposta para aquela tribo indígena. Ou seja, cada um de nós temos um propósito, cada um de nós temos uma expectativa diante de Deus. E cabe a mim e a você, querido, suprir as expectativas que Deus tem acerca da nossa vida quanto a propósito. Existem coisas que são comuns para todos os cristãos. Nós vamos ser fiéis quanto a não trair, nós vamos ser fiéis quanto a não pecar, nós vamos ser fiéis quanto a praticar a palavra, mas existem coisas que são específicas para cada um de nós. Deus espera uma coisa do Luiz que talvez ele não espere de mim, e cabe ao Luiz fazer aquilo que Deus espera dele. Por quê? Porque a bênção está atrelada, a aprovação está atrelada, a conduta que o Luiz tem em linha com o propósito dele, e é isso que está acontecendo aqui. Uns receberam X talentos, outros receberam Y talentos, outros receberam C talentos, nós somos diferentes. Verso 16, ele diz assim: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saiu e abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que eu ganhei. Disse então o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Segura aqui comigo, antes da gente ler o 22, presta atenção que o que ele está dizendo aqui. Deus esperava a fidelidade desse que recebeu 5 no 5. Meu irmão, Deus não espera de você a mesma coisa que Ele espera do outro. Isso precisa ficar muito, mas muito claro. O que Deus colocou na sua mão? O que Deus te deu de habilidade? O que Deus te deu de característica? É importante que hoje você pegue tudo aquilo que Deus colocou em você e te deu, e agora comece a usar para a obra. Comece a usar para anunciar a palavra. Comece a usar para tocar vidas. Comece a praticar para que você agora seja luz do mundo e sal na terra, produzindo uma influência na vida das pessoas. Assim como aquele que tinha 5 produziu mais 5 e ouviu do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa, querido, é a frase que eu e você precisamos ansiar ouvir todos os dias da nossa vida, do que nós estamos andando em fidelidade àquilo que Ele propôs. Verso 22, ele diz assim: aproximando-se também aquele que recebeu 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, agora eu tenho mais 2 que eu ganhei. E disse então o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Verso 24, chegando por fim, o que receberam 1 talento, disse o Senhor: sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, fiquei receoso, escondi na terra o teu talento, e agora estou devolvendo o que é seu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro, pelo menos aos banqueiros, e eu ao voltar receberia juros do que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai àquele que tem 10, porque todo aquele que tem lhe será
lhe se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que não lhe tem será tirado. Servo inútil, seja lançado agora para fora nas trevas, ali onde haverá choro e ranger de dentes. Nesse texto aqui a gente sabe que Jesus, nessa parábola, ele está falando sobre salvação. Ele está falando de fato sobre aquilo que iria acontecer com aqueles, né, que levassem a vida de uma forma libertina, de uma forma errada. É mais ou menos isso que ele está querendo trazer como ideia. Mas o princípio da fidelidade e aprovação e podem ser extraídos desse texto. A forma que você leva a sua vida, a forma que você escolhe viver nesse mundo agradando a Deus, ou agora, simplesmente como uma pessoa comum, vai determinar os resultados que você vai ter ou que você não vai ter. Lembra que eu falei aqui sobre viver uma vida comum? Meu irmão, existe uma vida que reprova a Deus e essa vida desagrada a Ele. Mas também existe uma vida comum que também desagrada a Deus. Tem muitas pessoas que estão simplesmente vivendo e elas não estão construindo um estilo de vida de fidelidade. O que é ser fiel a Deus? É se dar por completo a Ele nas melhores partes. Provérbios 3, ele diz que nós temos que dar ao Senhor as primeiras partes das nossas colheitas, da nossa renda. Meu irmão, não é só sobre dar, mas é sobre dar aquilo que é dele, é sobre dar aquilo que é melhor, é sobre fazer nos detalhes aquilo que ele espera de mim e ele espera de você. Se você, querido, abrir sua Bíblia comigo, vai lá agora em Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo de número 10. Fidelidade é algo que tem que envolver a nossa vida o tempo todo, meu irmão, não é uma estação. Porque muitas pessoas, às vezes, quando estão passando por problemas, elas são muito fiéis a Deus durante o problema. Aí a pessoa vai lá, descobriu uma doença incurável, ela não falta um culto. Aí ela está lá quinta, domingo de manhã, né, domingo à noite, lendo a Bíblia e orando todo dia, por quê? Porque ela está interessada em fazer algo para obter a cura. Meu irmão, não é assim. A vida que Deus espera de nós não é uma vida de uma troca de interesses. Deus não quer que eu e você venhamos ser fiéis a Ele porque eu quero ganhar algo dEle. Fidelidade é uma característica nossa como cristão. Dentro de nós existe o fruto. É por isso que eu sou fiel o tempo todo, sem esperar algo, querido, de receber de Deus. Eu não sou fiel na estação que eu preciso de dinheiro, eu não sou fiel na estação que eu preciso de cura, eu não sou fiel na estação que eu quero milagres para casar. Não, meu irmão, eu sou fiel porque essa é uma característica minha. Faz parte da minha e da sua vida se portar de forma fiel, primeiro a Deus e depois em todas as outras esferas da nossa vida. Olha aqui em Apocalipse 2:10, uma orientação que Deus traz à igreja de Esmirna. E ele fala assim, ó: não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes colocados à prova. Vocês terão tribulações durante 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, olha que texto interessante. João estava trazendo orientações para igrejas que existiam, tá bom? São as cartas das igrejas de Apocalipse, e para essa igreja em específico, ele fala sobre um tempo de tribulação, e ele fala: sejam fiéis, ainda que seja necessário morrer. Fidelidade não tem a ver com conveniência. Ser fiel a Deus, ser fiel ao patrão, ser fiel ao marido, não tem a ver com conveniência. Tem gente que às vezes vira e fala assim: não, pastor, mas eu traí porque eu estava tendo problema lá em casa, porque a minha esposa já não queria mais ter relação comigo e eu traí. Meu irmão, ela está errada de não ter relação com você, mas isso não te dá a permissão de se tornar um homem adúltero, porque a infidelidade do outro não afeta a sua fidelidade. Meu irmão, ela pode estar errada, mas você precisa continuar sendo um homem certo, um homem de caráter. Aí você está dentro do emprego e você não está concordando com algumas coisas que o patrão está impondo, que a empresa mudou o tempo todo, né? A gente vê empresas mudando às vezes de diretoria e muda todas as regras. Veja isso acontecendo com a Érica direto. Né? Vai lá, uma empresa compra, e uma hora é Linde, depois é Messer, e aí ela fica doida porque muda
toda forma de conduzir a empresa. Meu irmão, você pode até não concordar com as regras que a empresa agora está impondo, mas você tem duas escolhas diante disso. Uma é ser fiel saindo e a outra é ser fiel ficando. O que você não pode, querido, é ser infiel ficando. E o que é ser infiel ficando? É aquele funcionário, querido, que às vezes está até trabalhando, mas ele está o tempo todo criticando a empresa que ele trabalha. Alguém conhece alguém assim, algum funcionário? Quantas vezes eu mesmo, meu irmão, quando eu trabalhava, né, no chão de fábrica, a galera do lado de mim lá, né, na injetora, consertando o quadro de comando, a gente fazendo as coisas, não, porque essa empresa é isso, porque não sei o quê. Meu irmão, você não está feliz, sai, não é verdade? Mas aí a gente está sendo infeliz, né, sendo infiel, melhor dizendo, com os nossos lábios, nós estamos sendo infiel com os nossos braços. Por quê? Porque uma pessoa que perde o coração dentro disso, ela começa a produzir menos. Meu irmão, se você foi contratado para produzir algo numa empresa, você precisa dar o seu melhor na empresa que você está trabalhando, né? Fala comigo, fala assim, fala um funcionário fiel. Sabe, irmão, e o funcionário fiel é aquele que trabalha bem quando o patrão está e quando o patrão não está. Não é aquele que só trabalha quando alguém está esquerando. Vamos, tem que cumprir a meta, tem que cumprir a meta. Aí vai lá e coloca, tem que vender lá 5 mil reais esse mês, porque, meu irmão, esse não é um funcionário bom, que só funciona quando é esquerado, quando é ameaçado, quando é coagido a fazer algo. Não, meu irmão, o funcionário fiel, que antes de agradar os homens agrada a Deus, é aquele que antes de ter o compromisso com o patrão, ele tem o compromisso com Deus, e ele chega de manhã sempre para dar o melhor dele na empresa. Sabe, é tão nítido, querido, que hoje nós estamos vendo cada vez as pessoas ficando menos dentro da empresa, não só porque as pessoas pedem para sair, mas é porque as empresas estão tendo que sair com as pessoas, porque as pessoas, meu irmão, elas não estão agindo de forma fiel. Então a gente tem aqui, né, está 15 anos lá, Dal, já na empresa? 17, então a gente falou, Adalto tem 17 anos da empresa, né? Tem outros aí, tem alguém aí que também está 10, 20, 15 anos na empresa aí? Alguém está na empresa aí 15 anos? A Rita ali, lá atrás também. Eu vou falar para você, né, 4 mãos dentro da igreja aqui hoje, 15, 17, meu irmão, eu lembro de tempo que as pessoas ficavam 30 anos, elas começavam dentro da empresa como office boy, e elas aposentavam dentro da empresa. Você já viu algum caso assim ou não? Mas hoje está praticamente impossível. Por quê? Porque as pessoas não cultivaram uma vida de fidelidade, né? Elas não são fiéis no trabalho, logo elas também não são fiéis no relacionamento. Meu irmão, não para de aumentar o número de adultério. Por quê? Pastor, por que tem tanto adultério dentro do casamento? Porque hoje as pessoas acostumaram a ser infiéis com essa história de ficar. Aí a pessoa está lá, né, e acha bonito quando eu vejo um adolescente. Aí eu fui na festa, né, um jovem foi na festa, e eu lembro de uma vez, veio uma pessoa falando, eu beijei 30. E eu lembro o cara falando, né, a minha vontade era falar assim, nossa, tomara que tenha pego uma herpes, um sapinho, né, alguma coisa assim, né? E ele falando, não, beijei, meu irmão, tá achando que tá balando, porque foi lá, meu irmão, né, e beijou 30 mulheres, beijou 30 homens, porque não é só agora os homens que fazem isso, as mulheres também estão nessa. Aí olha lá, meu irmão, o que é isso? A pessoa, ela está se estragando, ela está criando uma cultura de infidelidade, e quem é infiel nessa estação, se prepara, porque quando entrar no casamento, vai ser infiel também. A pessoa, querido, que compra e não paga, ela é infiel para com os seus compromissos financeiros. Meu irmão, você acha que tem como Deus abençoar e prosperar? Você acha que tem como Deus olhar para a gente vivendo uma vida, né, toda bagunçada e falar assim, ó, servo bom e fiel, né? Ou servo adúltero e fiel, vem, entra no gozo do seu Senhor. Meu irmão, não combina. Fidelidade é algo que agrada a Deus. Deus olhou e Ele falou assim, servo bom e fiel. Por quê? Porque tudo aquilo que estava na mão de cada um deles, eles cuidaram bem. Fala comigo, repete, fala assim, ó, tudo que Deus colocar na minha mão, fala, eu vou cuidar bem. Então, meu irmão, seja intencional, seja fiel. O que Deus está dando na sua mão? Sabe o que Deus tem colocado na sua estação hoje? Dentro da igreja, qual ministério você participa hoje? Dê o seu melhor,
seja sendo algo, como colocar de um carro e ajudar a estacionar, limpar um banheiro, fazer a parte de um backstage, cantar, pregar, dar uma aula. O que Deus tem colocado na sua mão, faça com tanto afinco, faça com tanto esmero, que você agora pode ter a certeza depois de fazer, de ouvir uma voz do céu, Deus dizendo: servo bom e fiel. Sabe como Jesus, no momento do seu batismo, ele ouve Deus falando: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se apraz. Olha que legal isso. Em outras traduções diz: em quem eu tenho grande alegria. Irmão, o que sai da nossa boca? O que nós falamos? Lembra que essa vida de uma conduta de fidelidade é dos detalhes. Quando a gente às vezes está conversando com alguém, eu estou falando a palavra ou eu estou falando algo que vai contra a palavra? Se agora eu deixo as minhas palavras se perderem, eu começo a murmurar, eu começo a falar de forma negativa, eu começo até mesmo a falar palavrões, meu irmão, não tem como essa vida dar certo. A Bíblia fala que aquilo que sai da minha boca, ela acaba denunciando aquilo que está no meu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que você tem deixado sair da sua boca? Qual é a qualidade das palavras que você fala? Qual é a qualidade das atitudes que você tem em cada uma das áreas da sua vida? Quando as pessoas olham para você, será que elas colocariam um selo de fidelidade no seu peito? Se elas pudessem trazer um sinônimo, pudessem trazer um adjetivo para você, será que fidelidade seria um sinônimo que você receberia? Será que se o seu cônjuge, será que se o seu filho pudesse fazer uma lista de qualidade, top 5 qualidades suas, será que fidelidade estaria dentro da sua vida? Sabe, irmão, todo mundo atrasa nos compromissos, mas a gente não, porque nós somos fiéis. Vou falar de novo para você. Meu irmão, todo mundo atrasa, dá balão, dá desculpa, mente, mas a gente não, porque nós somos fiéis. Sabe, as pessoas acham dinheiro, uma carteira na rua, meu irmão, elas subtraem o dinheiro e elas podem até entregar o documento, mas elas ficam com parte, mas nós não, porque nós somos fiéis. Sabe, irmão, nós não passamos as pessoas para trás, porque, querido, nós estamos construindo em nós uma base de caráter e fidelidade. Uma fidelidade, querido, que até tempos atrás, ela não precisava ser muito lembrada, porque já era algo nato das pessoas. Os filhos olhavam para os pais e viam os pais sendo fiéis, e aí eles simplesmente reproduziam a fidelidade dos pais. Porque nós temos crianças infiéis? Porque os pais são infiéis. Porque nós temos crianças infiéis? Porque os desenhos são infiéis. Porque temos crianças infiéis? Porque a gente está deixando elas assistirem novela, e tudo que tem na novela, querido, é aquilo que agrada o diabo e desagrada a Deus. Não, querido, nós precisamos conduzir a nossa vida nesses dias de uma forma tal, ao ponto de saber que nós estamos correspondendo às expectativas de Deus. Se Salmo 139 diz que Deus escreveu cada um dos nossos dias quando nenhum deles havia, quando o salmista olha para essa revelação, ele diz: nossa, quão grande é a soma de todos os teus planos sobre a minha vida. Querido, se ele olha e fala assim: meu Deus, os planos são grandes, se Deus tem um plano para cada um de nós, de uma forma diária, eu tenho certeza, querido, que sem fidelidade, esses planos não podem ser construídos, e é por isso que a gente precisa ser fiel. Sabe o que Deus espera de um marido? Que cuide da esposa, que trabalhe mesmo, querido, para ser o provedor. Nada contra da esposa trabalhar, meu irmão, mas o marido tem que ser aquele com sangue no olho, que se precisar, meu irmão, ele trabalha dobrado, ele trabalha 24 horas, mas não falta comida na casa dele, porque ele é aquele cara que assume a responsabilidade. Com o que Deus espera dos maridos? Que amem a esposa como Cristo ama, ao ponto de dar a vida por ela. Irmão, se doar, se entregar: pastor, mas eu não estou dando a minha vida pela minha esposa, então você não está sendo fiel. Não é só sobre não trair, é sobre elogiar, é sobre cuidar, é sobre tratar bem, é sobre sonhar, é sobre animar. Isso vale para a esposa. Se Deus tem a expectativa que a esposa agora anime o marido, eu pergunto para você, mulher, qual foi a última palavra de incentivo que você deu para o seu marido? Qual foi a última palavra de reconhecimento que você olhou para ele e falou assim: amor, você é o cara,
como é bom ver você trabalhando assim, como é bom ver você sendo fiel. Amor, eu sou feliz porque você está há tanto tempo na empresa e não tem nada que te desabone, não tem nada que envergonhe você. Meu irmão, a Bíblia diz que essas palavras fazem parte da mulher auxiliadora, da mulher sábia, virtuosa lá de Provérbios 31. Isso é fidelidade, é fazer nos detalhes aquilo que Deus espera de cada um de nós, e à medida que eu vou praticando isso, agora eu crio algo dentro de mim que me impede de ser infiel. E todas as vezes que aparecer oportunidades esdrúxulas, aí a mulher foi lá e ela começou a dar em cima de você. Meu irmão, tem algo tão grande aqui, tem uma estrutura tão grande de fidelidade, que meu irmão, você vai colocar o diabo para correr, porque você criou algo aqui, como uma barreira de contenção, para não entrar algo ruim. Uma mente que pensa de forma fiel, um coração que está cheio de fidelidade, querido, vai impulsionar palavras e ações na mesma direção. É por isso que Deus espera que a gente treine fidelidade, treine ser fiel a Deus, querido. E como eu treino isso? Nos pequenos detalhes, sabe, abrindo a Bíblia e lendo, mesmo sem vontade de ler. É você fazendo como você está fazendo, num dia tão corrido, no meio da semana, parar tudo, para sentar aqui 1h30, 1h20, quinta-feira, para ouvir a palavra. Tem muita gente que agora, meu irmão, está no YouTube, tem outros que estão no Instagram, né? Tem outros que estão fazendo qualquer outra coisa e poderiam estar sentados aqui. Mas, meu irmão, estão escolhendo outras coisas. E a pergunta é, será que as outras coisas estão criando de fato estruturas fortes, ao ponto de nos tornar, ou tornar essas pessoas inabaláveis quando o dia mal chegar? Percebe-se que a Bíblia diz que é necessário que Deus encontre o obreiro fiel. Sabe, irmão, tem alguns que são encontrados fiéis, mas outros não. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Tem a ver com a gente em olhar para as oportunidades e falar, não, isso não faz parte do meu caráter, isso não faz parte da minha conduta, eu não pego esse caminho. O meu caminho é um caminho de fidelidade, o meu caminho é um caminho de honrar com a palavra que eu tenho, é um caminho onde eu cuido dos meus olhos, onde eu cuido da minha fala, onde eu cuido dos meus pensamentos. Por quê? Porque eu preciso todos os dias deitar com a cabeça no travesseiro, sabendo que Deus está aprovando a minha vida. Sabe, irmão, essa é uma coisa que precisa pesar na nossa vida, todos os dias, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro. Será que a nota que Deus está dando para a gente é uma nota de aprovação ou é uma nota de reprovação? Ah, pastor, a nota que Deus está me dando é uma nota de reprovação. Então é só fechar o olho e falar, Pai, me perdoa, eu não quero mais agir assim nessas áreas da minha vida, eu quero mudar, me ajuda, Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar, e agora, agindo corretamente, você vai começar a construir dentro de você uma estrutura de fidelidade, que vai te tornar inabalável. Sabe, irmão, eu fico olhando às vezes para alguns homens, não é, de Deus, né, o pastor Márcio Valadão, né, que agora entregou o ministério, foi jubilado na Igreja Batista da Lagoinha. Meu irmão, não tenho o que falar dele. Sabe, a única coisa que foram falar e criticar é que ele foi dar a notícia da morte do cara e ele deu a notícia rindo. Sabe, irmão, olha o que é que tem que criticar o cara. Por quê? Porque não tem nada, uma conduta ilibada. Um cara como Billy Graham, que você não ouve falar sobre nada, uma conduta ilibada. Como Paulo mesmo fala, é necessário, né, que o obreiro seja encontrado irrepreensível, fiel, do que não tem do que se envergonhar, ao ponto de receber, querido, as honras lá no exército americano, aquele funeral que ninguém tem. Um homem sem escândalos, um homem fiel, na medida deles. Agora você fala, pastor, eu tenho que ser como eles? Não, nós somos diferentes, meu irmão. Sabe, alguns vão ter expressões como eles, outros não vão ter, e está tudo bem, porque Deus não chamou todos para serem famosos, Deus não chamou todos para fluírem em todos os dons ministeriais. Deus chamou para você ser você, mas fazer o melhor naquilo que Ele te chamou. E a grande pergunta é, tirando as coisas básicas de cristão, o que é que Deus te chamou? Sabe, irmão, se apresente para Ele de forma fiel. Porque não vai adiantar chegar lá na frente e falar assim, não, Deus, é que eu estava tão corrido com algumas coisas, que eu não tive tempo de fazer isso.
Sabe, irmão, a gente corre o risco de ouvir como Marta ouviu, dizendo: Marta, Marta, está tão preocupada com tantas coisas, quando uma só é importante. Sabe, irmão, cuidado para não perder a sua vida correndo atrás de algo que você não foi chamado para correr. Sabe, cuidado para não encher a sua agenda de coisas que não deveriam estar lá. O que é que Deus espera da gente? É isso que a gente vai fazer. De repente, quando estava, e o louvor pode subir comigo aqui, de repente, aquele homem, depois de receber ali um assalto, de receber pancada, corpo machucado, sem nada, passa o levita, passa o sacerdote, e ninguém faz o que deveria fazer, que é cuidar das feridas daquele homem. Mas passa um bom samaritano. Sabe, irmão, passou um que deveria fazer e não fez, passou outro que deveria e não fez, até que passou alguém de caráter e fidelidade, até que passou alguém que se importava com aquilo que Deus se importava. Irmão, que eu e você sejamos os bons samaritanos desse tempo. Sabe, que eu e você venhamos fazer talvez diferente do que todo mundo está fazendo. Ah não, pastor, mas está todo mundo errando nisso, pastor, está todo mundo se tratando assim, pastor, está todo mundo fazendo isso. Meu irmão, é a fala da nossa mãe: você não é todo mundo. Sabe, em dias atuais, né, você não é como todo crente. Nós estamos vivendo dias onde vai ser fácil, querer diferenciar o joio do trigo. E quando Jesus fala sobre o joio e trigo, é como se ele estivesse falando de dois tipos de pessoas que estão dentro da mesma igreja. Sabe, irmão, nem todo mundo tem compromisso com aquilo que Deus tem ao ponto de viver de forma fiel. A grande questão é: qual time você está escolhendo participar? Você está pronto para construir uma vida de fidelidade? Eu volto a falar para você: errar, meu irmão, todo mundo erra, alguns erram mais, outros menos. Mas a questão é, todas as vezes que Deus te dá a oportunidade de mudar e acertar, começar a construir algo correto, você atende a essa chamada? Você atende muitas vezes essa palavra e você agora fala: pai, eu vou mudar, e coloca a partir de hoje a cabeça no travesseiro, sabendo que você está se esforçando para fazer o melhor? Sabe, irmão, deixa eu te contar uma coisa, se você não sabe: a minha vida é responsabilidade minha, e eu só vou para o céu por causa das minhas escolhas. A minha escolha não te leva para o céu, assim como a minha escolha não te leva para o inferno. Por quê? Porque a salvação e fidelidade são escolhas individuais. Assim como você escolhe aceitar Jesus, você escolhe ser fiel. Assim como você escolhe para um lado ou para o outro, a sua escolha te faz ser aprovado ou não. Não é escolha do Leandro, não é escolha do William, não é escolha do Rob, de ninguém, querido, que pode afetar a sua vida ao ponto de te levantar ou te destruir. Por quê? Porque Deus colocou na nossa mão o poder de escolher fidelidade ou infidelidade. Porque segundo a nossa escolha, nós vamos desfrutar ou não das bênçãos. E eu queria que você ficasse de pé comigo no seu lugar. É tempo de criar estruturas fortes, e não existe uma vida forte sem uma vida de fidelidade. Fidelidade em tudo aquilo que Deus espera de você. Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Essa é uma oração, querido, que ninguém pode fazer por você, é só você com você. E eu queria que você falasse com Deus o seu jeitinho aí, sobre a vontade que você tem de ser encontrado fiel. Fala para Deus, fala: Senhor, eu não quero ser reprovado como aquela pessoa que não administrou bem o propósito, a vocação, a oportunidade que o Senhor deu. Fala para Deus, fala: Senhor, eu quero acertar. Fala: me ajuda a acertar onde eu tenho errado. Você pode até ser específico com Ele sobre alguma coisa que agora sobe no seu coração e na sua mente. Fala: Deus, a partir de hoje eu não vou errar mais nisso. Talvez algo que pode parecer pequeno para você é tão reprovável como algo que parece grande. Talvez você tenha se acostumado até hoje, algo que pode parecer simples, como falar palavrão, mas isso tem te tornado infiel. E fala: Senhor, me ajuda a lavar a minha boca hoje, me ajuda a mudar as minhas palavras. Eu não quero mais falar palavrão, eu não quero mais murmurar,
Eu não quero mais ficar falando mal dos outros. O que é que te reprova, querido? Talvez você está um pezinho um pouco pior, como as pessoas falam, aqueles pecados julgados como mais sérios, mais cabeludos. Talvez você está viciado em drogas, álcool, bebida, pornografia, homossexualidade. Eu não sei, querido. Eu não sei, querido, o que toma conta da sua vida e te faz ter dúvida da aprovação ou reprovação de Deus. Mas toda a lista de Gálatas 5,19 de obras da carne, dissensão, facção, inveja, porfias. Talvez você não é casado e pratica sexo, algo que é só para o casamento, é pecado também. Fala: Deus, eu quero abandonar essas coisas hoje. Fala: eu quero construir uma vida de fidelidade ao Senhor. Fala: Pai, eu quero ser aprovado ao Senhor. Eu quero ter a certeza que eu vou colocar a cabeça no travesseiro todos os dias e eu vou dormir o sono do justo, porque as minhas escolhas têm sido escolhas que agradam ao Senhor. Fala para Ele, querido. Pede perdão. Pede perdão. Fala: Pai, me perdoa se eu tenho errado até aqui. A Mari vai cantar aqui. Enquanto ela canta, você pode fazer essa oração, amém? Mudando, construindo fundamentos fortes. Homens e mulheres fiéis em tudo ao Senhor. Fiéis nos relacionamentos, fiéis na vida profissional, fiéis no ministério. Homens e mulheres fiéis que agradam ao Senhor. Oh, construindo algo de valor, construindo algo real, verdadeiro. Oh, não seremos abalados. Oh, permaneceremos fortes, firmados numa rocha que não se abala. Oh, sim, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre mesmo, Senhor. Aqueles que porventura possam estar andando cegos mesmo, Pai, vivendo uma vida comum, achando que está tudo bem. Não, Pai, mostra aquilo que tem que ser abandonado, aquilo que tem que ser deixado, aquilo que tem que ser corrigido. Que a Sua santidade nos constranja, Pai, a andar em santidade como o Senhor anda, Pai. Nos perdoa mesmo, Pai. Oh, por todos os erros que nós temos cometido, Pai, que desagradam o Teu coração. Oh, Espírito Santo, eu oro para que Você ajude mesmo cada um de nós. Cada um, Pai, é tentado segundo a própria cobiça, segundo as próprias fraquezas, como a palavra mesmo diz. E eu oro para que o Teu Espírito seja o socorro bem presente, Pai. Que a graça e a misericórdia se manifestem em ocasião oportuna sobre a vida de cada um de nós, Pai, nos ajudando a corrigir, a acertar, a ser fiel naquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Nós iremos correr a carreira, Pai, de uma forma tão fiel, que nós poderemos, se até lá Jesus não tiver voltado, Pai, colocar nas nossas lápides: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está reservada. Que a vida de fidelidade, Pai, possa nos dar a convicção, a certeza de que nós estamos sendo aprovados pelo Senhor.
Te agradeço mesmo por tudo, Pai, que o Senhor fez, mas ainda vai fazer. Oh, nos ajudantes, no nome de Jesus.